Olá, tudo bem com você? Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja em sua vida. Hoje eu darei continuidade com a minha exposição na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 6. Eu já expus até o versículo 13 e hoje darei continuidade a partir do versículo 14, que diz assim o texto: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pode ver que a partir do versículo 15, Paulo ele vai falar a respeito da lei, a escravidão e a graça. Por isso que nesse versículo 14 ele diz: o pecado não terá domínio sobre vós. O interessante é que domínio aí, a palavra domínio, ela tem origem na palavra kurios. Kurios, no grego, é senhor. Ou seja, Paulo está dizendo, olha, porque o pecado não será senhor da sua vida. Veja que neste capítulo ele está falando sobre o império do pecado. E que ele compara o pecado como um senhor cruel que tem domínio sobre as pessoas. E essa pessoa era escrava do pecado. Então, por isso, no 14, ele vai reforçar. Portanto, não seja o pecado senhor sobre a sua vida. Pois vocês não estão debaixo mais da lei, mas debaixo da graça. Por que ele diz que agora nós não estamos mais sob a lei, mas nós estamos sob a graça? Nós estamos agora na nova dispensação, que é a dispensação da graça, esse período da graça que veio através da pessoa de Cristo Jesus, que nos libertou do domínio da lei. Mas a lei, ela é má? Não, a lei é boa. A lei, na verdade, ela nos mostrou o Salvador. Ela teve o seu papel. Ela veio para mostrar que o homem é um pecador. Por isso que eu vivia sob o domínio dela. Eu estava debaixo da lei. E ela apontava para mim a todo momento, dizia, você é um pecador, você é um pecador. Mas, pela lei, eu não conseguia ser salvo. Ninguém foi salvo observando a lei. Até porque todos aqueles que pecaram sob o domínio da lei, eles tinham que apresentar um sacrifício ali no tabernáculo ou no templo. Para o quê? Para cobrir o seu pecado. Então, o que resolvia, na verdade, o problema do pecado era o quê? O sacrifício feito. Então, a lei ela não podia resolver o problema do pecado, nem salvar o homem. Então, aqueles que estão em Cristo não estão sob o regime da lei para obtenção da sua salvação. Mas nós estamos sob o quê? O domínio da graça de Deus e de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Por isso que, olha, pois vocês não estão mais debaixo da lei, mas debaixo da graça, do domínio, do senhorio de Cristo Jesus. O versículo 15, olha o que diz o versículo 15. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Então, o que Paulo diz é o seguinte, ele faz uma pergunta. Inclusive tem algumas traduções, e daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? Em outra tradução, que é a Revista. Então, se a pessoa, ela saiu do domínio da lei, a lei que apontava para o homem a todo momento e dizia para ele que ele era um pecador, agora que eu saí do seu domínio,
só porque eu estou agora vivendo debaixo da graça de Deus, eu vou agora pecar? Porque lá eu observava a lei e não cometia delitos, mas mesmo assim eu era um transgressor, eu não alcançava a salvação observando a lei, porque quando o homem pecava era necessário o sacrifício. Agora, debaixo da graça que Jesus veio e resolveu o problema do pecado, agora, já que eu sou livre, eu posso pecar? E ele responde: de modo nenhum. De modo nenhum. De maneira nenhuma vocês podem fazer isso. Na verdade, nós mudamos de senhorio. Nós mudamos de senhor. Anteriormente, o nosso senhor era o pecado. Só que esse senhor, ele era o quê? Cruel. Ele nos impulsionava a cometer todos os delitos contra o nosso Criador. Agora que nós mudamos de senhor, nós estamos agora o quê? Debaixo da graça. A graça, quem trouxe, quem? Foi Jesus, o nosso Salvador. Então agora nós vivemos o quê? Debaixo do senhorio de Jesus. Só que no senhorio de Jesus é mais suave. Ele falou que o meu jugo, o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. É porque Ele nos ajuda. Nesta caminhada agora com Ele, Ele nos ajuda. Ele muda a nossa natureza. Ele nos ajuda a caminhar com Ele. A lei não. A lei ela só apontava o meu pecado e dizia que eu era um pecador. Mas ela também fez algo benéfico. Ela apontou o Salvador, que é Jesus. E quando Jesus veio, me libertou, eu agora passei a viver para Ele. E Ele me ajuda. Ele me socorre nas minhas aflições. É Ele que me dá forças para vencer o pecado. É por isso que eu estou agora debaixo do senhorio de Cristo. Por isso que ele diz, olha, pois não estais debaixo da lei, mas debaixo da graça. Versículo 16, não sabeis vós a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Então, ele está dizendo o seguinte, quando eu me apresento, aí no versículo 16, quando apresentar aí é quando eu ofereço, no sentido de apresentar é quando eu ofereço o quê? Oferecer aí é estar ao lado, estar pronto do pecado. Então, se eu aproximo do pecado, me submeto ao pecado, o que vai acontecer? O pecado leva à morte. Por isso que lá ele faz uma pergunta, não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, vocês serão escravos daquele a quem vocês obedecem? Ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. São dois opostos. Se eu me submeto como um servo, eu me ofereço como servo ao pecado, eu caminho para a morte. E se eu apresento a obediência, eu caminho para a justiça. E pode ver que aí no 17, olha o que diz Paulo aí no 17. Interessante. Mas graças a Deus, sou grato a Deus. E ele usa a palavra haris. Haris é eu ser grato. Eu sou agradecido a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedeceste de coração à forma de doutrina a quem fostes entregue. E, libertado do pecado, fostes servos da justiça. Então, anteriormente, graças a Deus que anteriormente eu era servo do pecado. E eu entregava o meu coração, a minha vida, a esse ensinamento a quem nós nos entregamos, que é morte, servo do pecado.
Mas, olha, e libertados do pecado, fostes feito o quê? Servo de quem? Da justiça. Então agora eu sou servo de Deus, eu caminho para a justiça. O versículo 19, olha aí. Falo como homem, pela fraqueza da vossa carne, pois que assim como apresentastes os vossos membros para servir à imundícia e à maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. O que Paulo quer dizer aqui é o seguinte, ele, claro, está usando um argumento humano, que ele fala o seguinte, que no passado nós oferecíamos os nossos membros para servir o quê? A imundícia. E o interessante aí é que a palavra imundícia, em outras versões fala de maldade, essa palavra grega ela significa no sentido moral, impureza que provém o quê? De desejos sexuais, de luxúria, de uma vida de devassidão, de uma vida desregrada. Então ele diz o seguinte, que no passado nós nos oferecíamos o quê? Para todo o tipo de pecado, de imundícia, no sentido moral. O homem ele chafundou o quê? No pecado, na imoralidade. Ele se entregava de corpo e alma ao pecado. E ele diz também que há maldade. A maldade aqui é uma palavra grega que é anomos. Anomos é no sentido de aquele que não cumpre a lei, que desobedece regras, que não está debaixo de uma sujeição. Além de se entregar a todo tipo de imundícia e de impureza, no sentido de moralidade, este homem também, ele era rebelde, ele desobedecia o quê? Todas as leis, ele quebrava todas as regras no que se diz respeito ao Criador. Então, da mesma forma como este homem, com avidez, com sede, ele se entregava à imundícia, à maldade, para a maldade, agora também, irmãos, por que vocês não fazem o mesmo agora para a justiça? Assim como vocês tinham essa sede, essa inclinação, esta vontade, e se entregavam de corpo, alma ao pecado, para produzir o que é a maldade. Agora também, o que vocês devem fazer? Oferecer o que? Os vossos membros para servir o que? A justiça e a santidade. Ah, se toda a humanidade que reconhece Jesus como Salvador, eles vissem por esse ângulo de visão, que da mesma forma como eles se entregavam no passado ao pecado, à imundícia, à maldade, da mesma forma agora, caminhando com Cristo, eles se entregassem a uma vida de santidade, as coisas seriam bem melhores. Versículo 20. Porque quando éreis servos do pecado, estáveis livres da justiça. Ele diz o seguinte, que quando o homem, ele era escravo do pecado, então ele vivia o quê? Debaixo do domínio do pecado. Então, se o homem ele está vivendo debaixo do domínio do pecado, ele é servo do pecado, ele não vive debaixo do domínio da justiça, porque não tem como o homem ele viver sendo servo do pecado e ao mesmo tempo sendo servo da justiça. Não existe meio termo. Ou ele é servo do pecado ou ele é servo da justiça. O que o texto quer dizer assim, quando eu era escravo do pecado, eu estava fora da justiça divina, porque eu vivia sob o domínio dele. E ele diz no versículo 20, e que fruto tinhas então das coisas de que agora vos envergonhais? Ou seja, aquilo que os homens praticavam, aquilo que nós praticávamos no passado, hoje nós temos vergonha de até mesmo de fazer menção, porque era algo que imundo, era algo mal aos olhos do Senhor.
E tudo isso que nós praticávamos no passado, no que se diz respeito à imundícia e à maldade, tudo isso tinha um fruto. Qual o fruto? Morte. Está dizendo aí no final do versículo 21. Está aqui. Porque o fim deles, ou porque o fim delas é a morte. O versículo 22, olha aí. Mas agora, eu não estou debaixo mais do domínio do pecado. Eu não estou vivendo mais no império do pecado. Eu agora estou vivendo com Cristo. Eu estou vivendo de acordo com a justiça de Deus. Então, mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Então, Paulo diz o seguinte, que agora eu fui liberto do pecado. Eu era servo, vivia no império das trevas, no império do pecado. Agora eu fui liberto do pecado. Agora eu sou servo do Senhor. Eu sirvo a Deus, não por imposição, mas eu sirvo a Ele por amor, porque o servir a Deus tem que ser baseado no amor. Assim como no passado, o escravo que alguém comprava a sua liberdade, e quando ele era colocado em liberdade, ele simplesmente dizia para aquele que comprou a sua liberdade: olha, você foi muito bom para mim. Eu quero viver com você. Eu não quero te deixar, porque você comprou a liberdade. Então, aquele senhor fazia o quê? Ele ia, furava a orelha daquele escravo, demonstrando o seguinte, que todos que agora contemplassem aquele homem, aquele escravo, vissem nele que ele era livre, mas que ele estava trabalhando para aquele homem por amor. Porque aquele homem foi o quê? Bondoso, misericordioso para com ele, comprando a sua liberdade. E ao comprar a liberdade, ele agora passava a servir aquele homem por amor, por aquilo, em forma de gratidão por aquilo que ele fez. Por isso que a orelha era furada, para mostrar para as pessoas que ele era um escravo liberto. Ele estava servindo alguém, mas ele era um escravo liberto. Por isso que agora nós somos servos de Deus por amor. E o fruto agora não é mais o fruto da morte, como está no versículo 21. Mas o fruto agora é para a santificação. E, por fim, no final de tudo, vida eterna. Nós somos santos hoje. Santo no sentido de que nós somos separados. Hagios. Hagios, o termo grego é este, santo. Santo é separado. Separado que eu anteriormente estava vivendo no mundo, eu fui chamado das trevas para a luz e agora eu saí do mundo e vivo para Cristo. E quando eu estou vivendo para Cristo, eu sou separado do mundo. Então, eu sou santo no que se diz respeito à separação. Com relação à santificação, isto é um processo. Nós estamos em processo de santificação enquanto vivermos aqui nesta dimensão. Neste mundo aqui, nós sempre estaremos neste processo de sermos santos, santificação. Então, é uma prática constante, a separação do mundo que nós vivíamos. Claro, a santificação vai atingir o seu ápice, vai culminar o quê? Com a vida eterna. Por isso que, por fim, a vida eterna. Na eternidade, nós seremos definitivamente libertos de tudo aquilo que nos inclina para cometer algum delito contra Deus. Por isso que enquanto aqui estivermos, nós devemos passar por esse processo de santificação, um processo constante, diário. Por isso que ele olha, libertos do pecado, feitos servos de Deus, qual o fruto que nós colhemos para santificação e no final a vida eterna. E ele diz ainda que esse senhor que é o pecado, ele paga um salário. Veja aí, porque o salário do pecado é a morte.
Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. E esse Senhor, que é o pecado, ele é fiel, ele é pontual no seu pagamento. Cometeu o pecado é morte. Então, se o homem peca, automaticamente, no final, ele vai receber uma fatura. E essa fatura é o quê? A morte. Você está condenado. Porque o salário do pecado é a morte. Isso aqui é a morte eterna. É a morte que o homem é totalmente separado do seu Criador, que é Deus. Por toda a eternidade, este homem estará totalmente separado. Por isso que é morte eterna. Mas ele diz assim, mas o dom gratuito, porque nós não pagamos nada por isso, mas isso custou um preço. E qual o preço foi? O seu sangue, o sangue de Jesus derramado ali na cruz do Calvário. E diz que, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por isso que é por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. E interessante que Senhor aí é a palavra grega que é kurios. Kurios é Senhor. Então nós somos servos do Senhor, porque Ele comprou a nossa liberdade. Ele pagou ali na cruz do Calvário o quê? O preço da nossa liberdade. Porque está escrito, se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sois livres, ou sereis livres. É isto. Ali na cruz, o Senhor, Ele comprou a nossa liberdade. Nós vivíamos o quê? Escravos do pecado. E o salário que nós receberíamos era o que? A morte eterna. A separação total do nosso Deus. Mas agora, através de Cristo Jesus, a sua morte no Calvário, Ele comprou a nossa salvação, a nossa liberdade. É por isso que é vida eterna com Cristo Jesus, o nosso Salvador. Que Deus em Cristo abençoe. No próximo vídeo eu estarei passando para o capítulo 7, quando ele vai comparar esta saída de debaixo da lei e agora vivendo na graça como o casamento. Ele faz uma analogia do casamento para explicar como é que eu saio de debaixo do domínio da lei e passo a viver debaixo do domínio do Senhor Jesus. Mas isso é um assunto para o próximo vídeo. Que Deus em Cristo o abençoe e até lá.